Boa noite, senhores. Iniciamos a nossa web aula do dia 19/5/2022, referente ao evento 648242, na OC de automação aplicada à refrigeração e à climatização. E essa OC é bastante importante. A teoria, ela vem para engajar mais a prática nessas matérias aqui mais específicas, né? Fazem diferença. Então, a ideia é que basicamente a gente consiga assimilar o máximo possível na teoria para quando chegar à prática facilitar ainda mais nosso aprendizado, né? A assimilação do conteúdo que o professor vai desempenhar no momento presencial. Certo. Essa UC de automação, ela já está estruturada dentro da plataforma, inicia no dia 14/5, né? Já iniciou e vai até o dia 15/6. Então, nós teremos 4 momentos presenciais, ou teremos 4 web-aulas, né? E para essa UC teremos 3 momentos presenciais. E a questão de avaliação, a avaliação dela começa com exercício avaliativo, que está no SAP, valor de 36 pontos, e para complementar os 49, teremos um fórum avaliativo. O exercício pode ser entregue até o dia 11/6 e o fórum até o dia 14/6. A questão da recuperação, eu creio que ninguém nessa turma aqui vai ficar, mas caso fique, ela vai ocorrer após a finalização da UC, né? Ela ocorre de forma paralela com o começo da próxima UC. Então vamos começar aqui com o material de automação. Atualmente muito se fala de automação, robótica, Internet of Things, né? O IoT, Machine Learning, que é o aprendizado da máquina, né? Entre vários outros termos. Analogamente, esses processos estão a cada dia mais sofisticados e presentes em nosso cotidiano. A automação é um sistema que emprega processos automáticos que comandam e controlam os mecanismos para o seu próprio funcionamento. Essa palavra tem origem no grego autômatos, que significa mover-se por si ou que se move sozinho. A automação tem como objetivo facilitar ou inovar em processos. Basicamente, a tecnologia vem cada dia mais se desenvolvendo, né? Cada dia mais ela está mais presente na nossa vida, mais acessível, os custos têm diminuído, novas e novas atividades, né? Vem sendo realizadas hoje em dia, questão de iluminação aí com a Alexa e essas lâmpadas, né? Que conversa com ela, que tem o Wi-Fi. A Alexa mesmo funciona como sistema de áudio dentro de casa, muitas vezes conecta com outros equipamentos, né? No nosso caso aqui, equipamentos de climatização, tem também questão de lavar roupa, lavar louça, geladeira, e isso cada dia mais vem se desenvolvendo, né? E está cada vez mais presente e mais fácil o acesso a essas tecnologias justamente pelo advento da automação. Então, quais são os benefícios, né, que a automação traz de forma mais abrangente, né? Maior produtividade, que talvez seja o objetivo mais almejado, né? A geração de mais resultados em uma menor quantidade de tempo. Mas é também um dos benefícios mais claros que se percebe ao implementar processos automatizados. Uma segunda benesse é o melhor controle. O volume da produção estima-se com mais precisão. Logo, isso faz com que o lucro, a quantidade e as melhorias que devem ser implementadas possam ser visualizadas de maneira mais concreta. Terceiro ponto é a qualidade. Como a maneira de realizar os processos é padronizada, a qualidade se mantém constante, desta maneira diminuindo a possibilidade de ter problemas com clientes. Então, basicamente, vem da evolução do serviço que era feito de forma mais braçal e cada vez mais ele é feito de forma padronizada, forma robótica, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em indústria e isso cada vez mais vem sendo implementado
Tanto é que daqui para frente muitas funções vão sendo deixadas de lado, as mais operacionais, porque os robôs vêm dando conta de fazer essas funções, né? E as pessoas, ao invés de trabalhar na parte mais braçal, têm buscado se qualificar para dar manutenção desse robô, para programar esse robô, para construir esse robô, para implementar. Então, vem tendo essa mudança no perfil do trabalhador e a automação é um dos itens que mais influenciam nisso. Uma quarta benesse também, que no caso são 5, né? Essa quarta benesse é a segurança em processos perigosos que envolvem cortes ou manipulação de produtos perigosos. A automação dessas tarefas preserva o trabalhador. E a quinta é a inovação. Criar ou modernizar um produto é o que traz destaque no mercado. Ao te diferenciar de quem faz mais do mesmo, você assume uma posição de destaque no mercado, onde terão mais pessoas vendo e buscando sobre sua marca. Então, um exemplo é, chegando em casa, basta apertar um único botão do seu controle remoto de automação, que pode ser em seu smartphone ou em seu tablet, você já será responsável tanto por ligar como também por regular a melhor temperatura para cada ambiente. Isso eu vejo muito vejo que tem implementado em hotéis, né, esses hotéis de alto padrão aí, hotéis mais luxuosos, que a pessoa chega no quarto, além do controle da temperatura, né, dos equipamentos de ar, muitas vezes os hotéis têm 2, 3 ambientes, né, o quarto. Além disso, a pessoa controla a questão do televisão, controla persiana de janela e muitas outras coisas, né, que tem nesse ambiente. E a automação vem facilitando isso. A automação de ar-condicionado garante que os aparelhos de ar-condicionado sejam ligados a um equipamento central, que vai controlar a temperatura do ambiente, assim como a pressão e a umidade. Tudo isso após um único clique. O sistema de automação de ar-condicionado também é uma ótima instalação para prédios, empresas e demais ambientes em que muitas pessoas convivem por horas e horas para garantir o bem-estar dos mesmos, no que diz respeito à temperatura daquele ambiente. Um exemplo que eu lembro bem agora, em questão de prédios que têm data center, servidores, então em vez de ter uma pessoa passando na sala, ligando cada um desses equipamentos, conferindo se está na temperatura legal, você tem um sistema todo automatizado que, por um supervisório, você consegue verificar se todos os equipamentos estão rodando bem, se todas as salas estão na temperatura desejada, se algum dos equipamentos está precisando de uma intervenção ou de uma manutenção. Outra, outra implementação que eu vejo, né, no dia a dia é a questão de acompanhamento de geladeiras com material de saúde, vacinas, e demais itens, que muitas vezes nós estamos aqui em Goiânia prestando manutenção, um equipamento na cidade de Porá precisaria de ter alguém verificando se está funcionando bem. Daqui, com automação, né, um sistema supervisório, a gente consegue controlar se está legal, se está tudo ok. Exemplo também, câmaras frias, né, que guardam alimentos, né, guardam materiais biológicos também. Você pode fazer esse controle, ao invés de, imagina se a automação, você tivesse que ir lá toda hora com um termômetro e ver como está a temperatura, com um termigrômetro para verificar como que está a umidade também do ambiente. E isso você abrindo e fechando, isso atrapalha bastante na operação dessa câmara fria. Então, o sistema de automação, você coloca um full gauge lá, né, que é, de certa forma, um termostato, e ele vai te mostrar a temperatura que está dentro do ambiente. Além disso, você pode implementar outros módulos que conversa, que dá um alarme, que manda um SMS, faz uma ligação, dispara um e-mail, avisa no telefone por meio de um aplicativo. E isso é um advento que facilita e muito, né, no controle nessa nossa área de atuação. Continuando aqui, né, é também dessa forma que se garante a própria economia de energia, já que o sistema pode ficar programado para ligar exclusivamente em horários em que esses indivíduos estão realmente no local. A questão do horário também facilita muito, muitas vezes prédios, né,
com muitas salas, as pessoas não têm esse cuidado de desligar o equipamento de climatização. Então, quando está automatizado, você programa sabendo que o horário de funcionamento daquela repartição pública, vamos dizer, pegar de exemplo, funciona, o pessoal começa a chegar às 7 e sai às 18. Então você pode programar o seu sistema para 18 horas desligar, 18h30, né? Caso alguém fique um pouquinho mais, você pode fazer essa programação para desligar. Você pode programar também que, caso tenha alguém, ele consiga fazer a operação desse equipamento por meio de controle remoto após esse horário, mas que garanta que, se você setar o seu controlador ali, que seria um timer, né, para desligar às 18h30, que todos sejam desligados. Dessa forma, você não corre risco que o equipamento fique operando durante a noite para climatizar um ambiente que não tem ninguém. Então, a economia de energia também é bastante grande na utilização desse equipamento de automação. Então, mais vantagens da automação: controle das condições de operação do sistema de refrigeração e climatização, exemplos são as câmaras frias, né? Você tem economia de energia, o exemplo esse dos prédios que eu usei da repartição pública, que garante o desligamento do equipamento em certo horário, evitando o consumo de energia indevido em uma sala que o operador não fez o desligamento na sua saída, né? A segurança durante a operação evita, né, que o equipamento pare de operar e ninguém fique sabendo, que tenha que esperar até o momento que alguém vá verificar, e nisso pode haver que ocorra no final de semana, ocorra em um feriado, em um horário que o operador não está lá. Então, tenha segurança durante a operação. Tem a detecção de falhas mais rápido, justamente se um equipamento entra em falha, a temperatura que ele está climatizando o ambiente ou refrigerando, dependendo do sistema, ela vai subir, provavelmente vai aumentar. E aí, nisso, o termostato já avisa, você vai lá e corre e vê o que está acontecendo para o equipamento não estar funcionando corretamente. Então, você detecta falhas mais rápido. E dependendo do equipamento com mais e mais automação, tem VRF, chiller, com mais sensores, né? Ele de certa forma te dá um alarme, né? Os equipamentos inverter também já te dão um alarme mais preciso, com a automação que vem sendo aplicada nele. Segurança, eu já disse, relatórios e análise da operação. Muitos sistemas, né, além de ter esse supervisório, de alertar, ele ainda consegue, de certa forma, guardar dados, né, vai retendo dados e te entregando relatórios de operação, como foi a operação, se houve falha, houve parada, o sistema resetou, quantas horas a máquina ela funcionou aquele compressor ou outro compressor. E muitos equipamentos hoje em dia já têm essa benesse, né, esse benefício aí para facilitar ainda mais a atividade de manutenção. E a operação remota, né? O exemplo que eu usei para vocês é o equipamento em Iporá, um exemplo, uma geladeira que guarda insulina, vamos dizer. E aí daqui de Goiânia a gente consegue operar, setar, consegue resetar o equipamento, fazer o desligamento dele, religá-lo. Tudo de forma remota, à distância. A atuação da automação no compressor. Então, aqui já é algo mais específico, né? Ele tem uma das funções é liga e desliga automático. Um exemplo é o equipamento começou a ter uma corrente acima da nominal, conforme as proteções que você coloca, né? Automatizando o sistema, ou não está no horário dele funcionar, também tem o liga e desliga, né? Garante que o compressor esteja sempre operando dentro das condições projetadas. A questão que eu disse da anomalia, né, no fornecimento de energia elétrica para o compressor, condições de pressão foram alteradas e assim segue. Então, toda vez que um parâmetro fugir do range a qual está programado, tem um equipamento de automação para cortar e evitar um desgaste maior do compressor. Os inversores de frequência, né, os equipamentos inverter aí que garante
que o equipamento não fique ligando e desligando igual ao convencional, então, de certa forma, ele evita a corrente de pico. Tem uma operação com melhor eficiência energética, então o consumo energético também altera, né, diminuindo quando você utiliza ele por mais horas no dia, vamos dizer. Se você utilizar 3 horas, tem uma economia X, mas se você utiliza o equipamento por 12 horas, vai aumentando a diferença entre o consumo e você vai tendo uma economia maior com esses inversores. Tem maior segurança e confiabilidade, porque você garante que todas as falhas você vai conseguir detectar e esse equipamento não vai ficar rodando com falha. Então ele fica mais confiável também, por quê? Porque você tem os sistemas, né, a automação aplicada ali para fazer essa segurança. Então esse equipamento ele é mais seguro, ele de certa forma basicamente diretamente proporcional, ele acaba ficando mais confiável, vai evitar que ele tenha maiores paradas. E com isso você vai tendo um menor desgaste, ele não vai rodando em condições inadequadas, fora de projeto, e com menor desgaste, maior vida útil. Então uma coisa vai puxando a outra aqui, maior segurança, aumenta a confiabilidade do equipamento, equipamento mais confiável ele desgasta menos e com menor desgaste aumenta a vida útil do mesmo. Então, a atuação da automação no sistema de lubrificação. Tem um controle de pressostatos de óleo, né? Isso já em equipamentos maiores, mais robustos, com o valor do ativo maior também, que justifica a implementação dessa automação. Então, um exemplo, por que que muitas vezes a gente pega um sistema igual um self-contained e falta muitos relés que poderiam fazer a segurança desse equipamento, a automação dele é um nível baixo, né? Se a gente comparar um exemplo a um VRF, justamente pelo custo de aquisição do ativo, o nível de tecnologia aplicado para a confecção, para a fabricação desse ativo. Um exemplo também, questão de sistema de lubrificação em chiller, né? O chiller já tem um valor agregado mais alto, então o custo de manutenção é mais alto. Cabe-se a implementação de sistemas de segurança supervisórios também para outras partes, além da questão do compressor, vamos dizer. Então, você já tem temperatura de... Você já tem controle de várias temperaturas, controle de motores, controle de sistema de lubrificação e assim vai. Então, a atuação tem os pressostatos de óleo e tem um controle da pressão, temperatura e nível de óleo, justamente para garantir que o equipamento esteja operando dentro das condições de projeto. Atuação nos trocadores de calor. Tem inversores de frequência nos ventiladores, que isso também ajuda a diminuir o consumo elétrico. Porque se o seu compressor está operando a 30%, né, que ele, com inversor, o compressor tem uma parte de rampa que varia, salvo engano, de 30% a 100% da sua potência nominal. Então, ele vai ajustando a rotação do motor, né? E aí, com o inversor de frequência no ventilador, ocorre da mesma forma. Porque se você tiver um compressor operando a 50%, muitas vezes você não precisa que o ventilador esteja rodando a 100% do seu RPM, né? Você também pode reduzir, né, a rotação desse ventilador, com isso garantir a troca de calor nesse compressor ou nesses trocadores de calor e diminuir o consumo elétrico e aumentar a eficiência energética. Outro ponto de atuação é o controle da pressão da evaporação e condensação conforme níveis padrões. Então, se a pressão não tá dentro do range, né, projetado, do range que foi aplicado na automação, o equipamento sai. Então, com isso, você vai aumentando os sistemas de segurança, o sistema supervisório, e fica mais fácil da manutenção, aumenta a manutenibilidade do equipamento. E outro ponto é acompanhar a correta distribuição do fluido refrigerante, ver se não está tendo nenhum estrangulamento na linha, está tendo um ponto de vazamento também, que de certa forma pode ser identificado com esses sistemas de automação mais aplicados em mais pontos do circuito frigorígeno.
Então, aqui uma fotinha dos controladores eletrônicos, né? Tem um full gaugezinho aqui, que é o mais comum que a gente vê. Eu uso, exemplo, a marca full gauge, que é a mais forte no mercado, mas tem várias outras, né? Aqui é a foto de alguns tipos de controladores eletrônicos. Como que funciona esses equipamentos, né? Tem os sinais de entrada nos controladores eletrônicos, entradas digitais, que são pressostatos, relés térmicos, etc., e as entradas analógicas, que são transmissores de pressão, temperatura, nível, vazão, umidade, etc. O que muda, né? O que muda são os tipos de sinais que são transmitidos. Se a gente lembrar lá da aula de eletrônica, tinha os sinais digitais e sinais analógicos. Os digitais eram em cima do sistema binário, variava de 0 a 1, transmitia um sinal. Com isso, o seu controlador faz a conversão e tenta trazer isso para um número dentro da unidade que a gente utiliza. No exemplo aqui, um pressostato, né? Ele vai ter essa leitura, vai transmitir o dado no sinal digital, e lá na hora de mostrar para a gente também no painel digital dele, vai mostrar um valor em kPa, por exemplo. Porque as entradas analógicas já são diferentes, já são relés, né, que eles, de certa forma, oscilam, não tem o sistema de transmissão digital, já é o analógico. Exemplo da nossa onda senoidal lá na transmissão de sistemas analógicos. Então aqui já muda, já são, de certa forma, mais grosseiros. Eles trazem esses dados medidos por sensores também analógicos. E aqui os sinais de saída, né? Pode ser acionamento dos compressores, acionamento dos ventiladores, acionamento das resistências de degelo. Agora no frio, em equipamentos maiores, a gente vê também as resistências do cárter, né? Do compressor, porque o compressor muitas vezes não quer partir e também aquilo não funciona bem o sistema de lubrificação quando a temperatura é mais baixa. Então tem aqueles colares, né? A resistência de cárter também. Então o acionamento delas minutos antes de colocar o compressor para partir, acionamento de válvulas e assim vai a automação sendo aplicada nos sistemas. Um exemplo é um controlador de câmara fria, né? Ele controla o ventilador de evaporador, controla o ventilador de condensador, controla os compressores, controla o sistema de umidade, abertura de portas e cortinas de ar, temperatura interna. Então, o ventilador de evaporador vai estar sempre ali fazendo a troca de calor na evaporadora. Ventilador de condensador, o mesmo lá. Então, quem aciona, né, é o controle da câmara fria. Os compressores também, se eles vão estar funcionando, se eles vão estar em degelo, qual vai ser, se ele for inverter, né, qual a rotação que a gente vai estar utilizando para que o ambiente esteja na temperatura setada. Sistema de umidade também, a umidade está muito alta, vamos retirar a umidade do sistema. Abertura de portas, abrir a porta, já aciona a cortina de ar no mesmo instante. Está tendo um volume muito grande de abertura de porta, então vou mandar um alarme para o supervisor desse sistema. Temperatura interna também, não está chegando a temperatura que eu desejo, a temperatura está muito alta. Então ele aciona todos esses sistemas acima, né? É, não a questão da abertura de porta nem sistema de umidade, mas aciona o compressor, os ventiladores, as válvulas e tudo mais, até que a temperatura chegue na programada, né? Na temperatura setada. E aqui o controle dos compressores, inverter de frequência. Quais são as vantagens, né? Evita um grande número de paradas e partidas no sistema, porque de certa forma o equipamento reduz até 30% sua rotação, e se precisar da demanda muito alta, ele vai até 100%. Ele controla as pressões de operação, faz esse ajuste, verifica se está dentro do range setado. Ele evita pico de energia associado ao número de partida, que tem relação com o primeiro também, né? Não vai ficar ligando e desligando. Então, evitando a partida, evita o pico de energia que também desgasta o compressor. Ele faz a operação de acordo com a demanda, não fica 100%, depois desliga, 100% de novo, depois desliga, não. Ele tem essa variabilidade na operação. Com isso, traz um menor consumo de energia,
menor desgaste, maior mantenibilidade, maior confiabilidade e, no fim de tudo, que é o que se deseja, é maior vida útil do equipamento. Pessoal, para a aula de hoje, a questão da introdução ao sistema, né? Foi trago justamente o material desses slides para trazer uma familiaridade com o sistema de automação. E o outro ponto a gente tem que trabalhar, peço que vocês vejam para que vocês vejam a SAP, né? Para a gente trabalhando, teria um tempinho hoje reservado para a gente conversar sobre isso, mas infelizmente, como nenhum dos alunos está presente, eu vou passar pela SAP, vou tentar projetar aqui, porque eu creio que pelo menos o pessoal que assistir essa aula gravada vai absorver essa questão da SAP. Então, vamos aqui. Nós temos para esse ser um fórum avaliativo, vai estar aqui o fórum. Peço que participem. Aos colegas que não estiverem não, vou pedir aos colegas o seguinte. O nosso colega Júlio, exemplo, veio aqui e fez a participação dele no fórum. Se você viu, peço que não copie e faça a sua. Por quê? O Júlio vai ser avaliado, infelizmente, você ficará sem nota, né, por ter sido uma cópia. Então, esse espaço aqui é para cada um faça a sua postagem. Isso vale 13 pontos. Importante participar. Conteúdo do curso, teu conteúdo do curso, natural de todo C. Aqui vamos postar as webconferências, né, os encontros web aula. Tem material complementar também sobre o CAD-Simo. Nós vamos ter que trabalhar sobre o CAD-Simo. Espero que na próxima aula o pessoal esteja presente para que tenha pelo menos a participação de um para facilitar esse processo de ensinamento. Se não tiver ninguém também, a gente vai trabalhar, mas eu creio que fica um pouquinho mais complicado assimilar esse conhecimento. E aqui a SAP, né, vai ter o exercício avaliativo, então é em cima do exercício avaliativo, é em cima do CAD-Simo, certo? Então, o envio deles vai ser no formato do CAD-Simo. Não adianta depois tirar uma captura de tela, porque simplesmente se abrir isso aqui e fizer uma captura, vai dizer que fez e não vai valer. Então, tem que fazer no CAD-Simo, enviar no formato do CAD-Simo. O que mais? E depois são os momentos presenciais, que são 3, né? Então, é de suma importância que também não percam os momentos presenciais para não atrapalhar na conclusão dessa UC. Fechado, senhores? Então, eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima web aula.